Nesse exemplo, nós iremos acompanhar como foi a roteirização da primeira videoaula do curso. Os primeiros dados, como já falamos, título da aula. O objetivo ele não é necessário em todas as aulas. Nesse caso, eu achei necessário porque eu estou analisando o cinema, que é desconhecido de muita gente, o cinema por trás dos bastidores, e EAD tem muitas similaridades. E eu resolvi compará-las para que as pessoas possam entender que algumas coisas já foram feitas pelo cinema e que a EAD não precisa fazer. O formato dessa videoaula é aula expositiva, porque a maioria do tempo eu passo expondo a matéria. Assim nascia o cinema, sem uma identidade, sem uma linguagem, sem ainda ter definido seus rumos e sem imaginar onde iria chegar. Eu organizo primeiro quais os tópicos da aula e depois eu vou decidir qual recurso é melhor para cada um desses tópicos. Isso ajuda muito a gente a organizar as ideias. Eu começo a aula com um pensamento. Nesse pensamento eu vou colocar, o meu recurso vai ser uma imagem é a narração. E tem um material escrito. Cada vez que eu colocar alguma coisa nesse material escrito, isso também aparecerá na tela. Então esse pensamento foi descrito assim no roteiro. Vamos ver como ficou no vídeo? Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Edmundo Burke. Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de gravação As de boas-vindas, videoaula. ela é uma exposição. Viagem no tempo, DeLorean. Porque a gente está falando em cinema, eu resolvi usar recursos, brincar com isso. Então eu usei o chroma key. Chroma key é esse fundo verde que a gente tira e depois coloca aí o que quiser. Nós vamos falar um pouquinho disso lá no módulo 3. Vamos de cinema? Vamos voltar ao dia 28 de dezembro de 1895, na primeira sala de cinema do mundo, em Paris, no Grand Café. No tópico Nascimento do Cinema, aqui a gente vai ver outros recursos, por exemplo, a encenação. É muito importante que a gente especifique o que a gente está pensando aqui na descrição da aula. Por exemplo, roteiro com a fala dos atores em anexo. Então, quer dizer, cada vez que eu trabalhar uma encenação, eu tenho que mandar o que os atores vão falar. O trem tá vindo, pai! Sem entender nada, as pessoas começaram a correr, achando que aquele trem era de verdade. Como diziam os mineiros, trem doido. A imagem dos irmãos Lumière. Se eu colocar só essa imagem, as pessoas não vão saber quem são. Então, no material escrito, eu descrevo. Vamos ver como ficou no vídeo? Quando eu trabalho um vídeo, o vídeo deve ser enviado para a gente também, junto com o roteiro. E ele tem que ser especificado qual parte do vídeo vai ser utilizada. Aqui, por exemplo, está em 2 minutos e 5 a 2 minutos e 10. No vídeo, nós vamos exatamente nessa descrição de tempo que você marcou aqui no roteiro para saber qual pedaço do vídeo nós vamos pegar. Enquanto estiver passando esse vídeo, que esteja na tela a frase imagens da primeira apresentação do cinema. Algo parecido. As pessoas se movendo na parede eram confundidas com fantasmas. No teste de leitura era uma coisa muito específica. Então eu queria que a pessoa que fosse ler, ela sentisse o desconforto de estar lendo na velocidade de outra pessoa. Então, aqui no roteiro eu dividi o texto que eu quero. Se está aqui no material escrito, ele vai aparecer escrito na tela. Então eu descrevi aqui o que eu queria, qual era a minha intenção. A partir do momento que a pessoa, quando ela lê na descrição da aula, que é isso que você quer, fica mais fácil ela pensar em quais os recursos que ela tem dentro do programa, o que ela pode fazer para te ajudar a conseguir esse objetivo. O teste de leitura, reproduzir o desconforto ao se ler em um vídeo, colocando a primeira parte mais rápida do que se possa ser lida e a segunda com um tempo maior. O audiovisual não é o melhor lugar para textos grandes. Você quer entender por quê? Tente ler comigo esse texto.
Eu acertei a sua velocidade de leitura? Com certeza. Então fui especificando cada coisa. E outra coisa que eu tenho que especificar, por exemplo, o cinema conta a sua história. Quando eu fui me preparar para entrar dentro do filme Cantando na Chuva, eu fiz uma brincadeira. Precisei de um objeto de cena. Então aqui está descrito que eu vou usar esse objeto. Então aqui, objeto de cena, um guarda-chuva. E é claro, um pouquinho de chuva. Estão prontos? É interessante eu colocar no roteiro também, para quem for fazer a produção, ou até mesmo para quem você estiver trabalhando sozinho no roteiro, você lembrar que precisa sim levar um guarda-chuva. Quando a televisão surgiu, foi decretado o fim do rádio e do cinema. No entanto, eles estão aí. E a comparação da história da EAD com a história do cinema, eu volto para a exposição. Fica bem claro aqui que, apesar de eu usar inúmeros recursos, o que domina é a aula expositiva. Então, esse é o meu formato. A aula bônus, que eu achei interessante, é uma aula que as pessoas não precisam assistir, mas elas são convidadas a. Então, é só especificar. A revisão final, eu não fiz nessa aula. Vou colocar aqui o exemplo da aula da Flávia Grego. Trabalhei aqui com você 5 recursos didáticos para diminuição da distância transacional. O primeiro foi a atualização do seu perfil no Avia. O segundo foi apresentar-se ao estudante. O terceiro, gravação de um vídeo de apresentação. O quarto recurso tratou da linguagem dialógica. E o quinto recurso, gravação de videoaula. E as referências sempre a gente tem que usar. Então, gente, o roteiro não precisa ser algo complicado. O roteiro é para ajudar a organizar essa mudança de sala de aula para uma mudança para som e imagens.